Apesar de resistir à filiação de Jair Bolsonaro ao PP, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse a pessoas próximas que não vai atuar para barrar uma eventual entrada do presidente no partido. O líder do Centrão informou a aliados que cerca de 90% da legenda quer Bolsonaro. Os focos de resistência estão no Nordeste. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o presidente está cada vez mais próximo de fechar a aliança com progressistas para concorrer à eleição do ano que vem. Como condição, Jair Bolsonaro pediu para escolher os candidatos que vão disputar uma vaga no Senado em estados-chave para ele, como Rio de Janeiro, por exemplo. O ministro-chefe da Casa Civil e presidente licenciado do PP, Ciro Nogueira, estaria comprometido a facilitar a entrada de Bolsonaro. Pois é, o Centrão, como eu vinha dizendo no final da última pauta, ele tenta ali fazer as propostas para o Jair Bolsonaro de se ater a algumas necessidades econômicas para tentar manter a sua popularidade num ano eleitoral que se inicia em breve. E, obviamente, a turma do Centrão isso interessa porque precisa mostrar algum resultado prático enquanto se safa dos seus problemas judiciais. Então, houve até uma reportagem hoje do José Casado no Globo a respeito dessas conversas do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, com o Jair Bolsonaro, dizendo que eles ofereceram ao presidente o partido, autonomia na escolha do candidato do Rio ao Senado e uma fatia do fundo eleitoral de 140 milhões de reais. Isso é curioso, porque geralmente, nos últimos anos, o que a gente vê desde a redemocratização é presidente comprando o Centrão. E agora você tem o Centrão oferecendo ali uma grande fatia do fundo eleitoral sancionado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro para ter o apoio dele. É uma ordem um tanto inversa aí, mas no fundo é o escambo, é o velho toma lá da cá. E o fundo eleitoral, repito, ele está hoje em 2 bilhões e 100 milhões de reais. Ele foi aumentado pelo Jair Bolsonaro uma vez, 2 vezes, agora 3 vezes e ainda vai ser aumentado pelo Congresso Nacional até dezembro. Os bolsonaristas lançaram propaganda aí dizendo que o presidente não aceitou, vetou e tal. Na verdade, o presidente aumentou em 100 milhões de reais o fundo eleitoral, sabendo que vai ter articulação de bastidor, com aval dele, inclusive, para que esse valor ainda aumente mais. É claro que não vai chegar aos 5,7 bilhões de reais que foram propostos pelo Congresso Nacional, porque isso é gordura para queimar. Isso faz parte do teatro político. Isso é o velho bode na sala. Aí Bolsonaro lá faz pose de quem vetou e tal, para enganar o otário. E depois tudo é articulado no bastidor para aumentar. Sendo que ele, ao propor um novo valor, já aumentou em 100 milhões de reais. Era 2 bilhões e já era um absurdo. Porque o mínimo necessário, e isso veio de parecer técnico do órgão competente na Câmara dos Deputados, veio do Tribunal Superior Eleitoral, é cerca de 800 milhões de reais. Então, hoje você tem quase o triplo do valor. Graças a Jair Bolsonaro, supostamente o liberal que ia conter os gastos públicos. E aí o Centrão está oferecendo, como cada partido tem uma fatia desse fundão eleitoral, o PSL e o PT, que tem bancadas maiores, tem ainda mais milhões de reais do que o PP, do Arthur Lira e do Ciro Nogueira. Porque isso é proporcional ali ao número de parlamentares. Então a turma está lá na casa dos 500 milhões de reais, são centenas de milhões de reais. E o PP tem lá os seus 140 milhões de reais, está oferecendo uma boa parcela disso para o Jair Bolsonaro, que obviamente quer manter o poder sobre o Rio de Janeiro, que aqui é o reduto eleitoral dele, do Flávio e do Carluxo. O Eduardo Bolsonaro é o único que é um parlamentar eleito por São Paulo, como deputado federal. Agora Carluxo é vereador aqui no Rio, na capital fluminense. Flávio Bolsonaro era deputado estadual, virou senador pelo Rio. E o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, sempre teve aqui o seu reduto, quando foi deputado federal durante quase 30 anos. Então, o Flávio Bolsonaro ainda tem anos de mandato, mas ele quer, ao entrar no PP, poder escolher quem vai ser o candidato do Rio ao Senado, para ser, como ele diz, gente nossa, da turma deles, subserviente, disposta a passar pano para qualquer tipo de sujeira. Então, até o repórter coloca que a saída fácil agora é a do subsídio emergencial, se possível bancado pelo caixa da Petrobras, e cita a célebre frase do general Ernesto Geisel, presidente da estatal na crise do petróleo de 73, dizendo: se for assim, a Petrobras vai ficar sem caixa. Pois é, essa turma vai fazendo puxadinhos
para tentar arrumar dinheiro para fazer ali os remendos na economia brasileira no ano eleitoral. Porque, ao longo dos últimos 3 anos, o foco de todos eles, Jair Bolsonaro, Arthur Lira, Ciro Nogueira, toda a turma do Centrão, era outro. Não era estabelecer projetos a serem executados para ter resultados em médio e longo prazo para o país, para ter sustentabilidade na economia. Era se safar da justiça. Essa foi a tônica desse período marcante, que vai entrar para a história como tal. O período em que foi construída a impunidade de toda uma geração de políticos. Então, o que se quer agora, em que o país está aí com inflação, com aumento de preços, com baixo crescimento em todas as suas previsões, indicadores, etc., é criar os remendos. Você aumenta ali um pouquinho a transferência de renda, você tenta puxar de um orçamento que na verdade nem pode, você rompe o teto de gás, aí você cria um puxadinho para possibilitar o rompimento do teto de gás. É isso que eles estão tentando articular em conjunto. E aí o Arthur Lira, só para completar a análise aqui, ele já não está mais descartando a entrada de Jair Bolsonaro no PP, porque com ele já sentiu que pode fazer toda sorte de escambos e inclusive a PGR, comandada pelo Augusto Aras, escolhido pelo Jair Bolsonaro, que tem como sua número 2 a Lindor Araújo, que é chamada, inclusive, em parte da imprensa de bolsonarista, dada a sua proximidade com o bolsonarismo. A PGR recuou da denúncia contra o Arthur Lira. É um fato, assim, assombroso que ocorre no Brasil. Mas ela recuou. Ela contraria o indiciamento da Polícia Federal em relação ao líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, e ela contraria a PGR, ela própria, para recuar de uma denúncia contra o Arthur Lira, para pedir ao Luiz Edson Fachin, ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, que tudo seja varrido para debaixo do tapete, que seja arquivado. Claro que o Arthur Lira está feliz, claro que o Arthur Lira está fazendo a parte dele, de agradar ao Bolsonaro. Então o escambo está acontecendo em vários níveis nesse país. E a gente precisa observar, porque se tudo tem uma ascendência política, a gente não pode deixar de desconfiar, pelo menos, não pode deixar de suspeitar. Então, o presidente está sem partido até o momento, que é algo realmente esquisito, né? Ele está aí apontado como segundo colocado na corrida eleitoral de 2022, não tem partido ainda, mas ele quer ter toda uma série de vantagens para entrar no partido, e os velhos caciques que comandam esses partidos vão negociando para ver o que podem conseguir, o que podem oferecer. Mas parece que o poder mesmo está com o Centrão. São eles, Arthur Lira e Ciro Nogueira, que virou ministro do Bolsonaro, que estão com a caneta na mão, e o Bolsonaro está ali pianinho, tentando ver o que ele pode fazer.